está assistindo a aula, a gente vai fazer mais meia hora de aula. Então essa aula vai ser curta, esse resto de aula vai ser curto, meia hora por hoje, tá? Então a gente vai voltar agora, vamos voltar aqui, a gente já falado, então, a gente já tinha falado, né, da introdução da matéria, mas só lembrando então que a matéria, por mais genérica que ela seja, eu vou chamar de um campo φ, que está numa certa representação, em geral a gente toma representação irredutível do grupo. Então, a gente já sabe como o campo se transforma, então esse campo está numa certa representação, a lei de transformação dele é caracterizada dessa representação, é essa matriz R, né, dos parâmetros ômega, e então a derivada covariante, como a gente já falou várias vezes aí, a derivada covariante não tira o campo da sua representação. Tá? Isso aqui é R de ômega, DI. Lembrando, só para finalizar, se o campo está na representação adjunta, né? Então, se φ está na representação adjunta, então, só em alguns textos se usa também representação regular, representação adjunta ou regular. Geralmente o pessoal mais ligado assim, a alguma coisa mais formal fala mais de representação regular, mas o pessoal da fenomenologia, assim, teoria de gauge normal é representação adjunta. Se o campo está na representação adjunta, então a transformação dele pode sempre ser trazida, ele pode sempre ser expresso como uma combinação linear dos geradores e a transformação dele pode ser colocada desse modo aqui. Podemos chamar de S. Então, uma outra representação, então, toda a representação adjunta, onde as matrizes agora têm tantas matrizes geradoras quanto são os parâmetros da transformação adjunta. A lei de transformação é essa aqui. E aí, a derivada covariante, ela adquire essa forma aqui. E como a gente já tinha visto também, então, a derivada covariante de um objeto na representação adjunta também está na representação adjunta. Então vai ser S dmi φ, S é menos 1, errei, de transformação. Então fica só para relembrar. Então, botou matéria, a matéria se acopla ao campo de gauge desse modo. Essa aí seria a interação mínima. Agora eu queria chamar a atenção de vocês. Oi? Quando você coloca uma matéria na representação fundamental, e na representação adjunta, tem características diferentes. Geralmente é o seguinte, a representação fundamental, vamos dizer, em geral de SUN, se a gente fala de grupos SUN, né, o único grupo, né, que tem característica de ser real é SU2, mas os grupos SUN, a representação adjunta de SUN, a representação fundamental, a gente está falando de SUN, vamos pegar aqui e especificar SUN. Então, no caso do SUN, ele tem que considerar duas possibilidades. N igual a 2, que é o caso do SU2. Então, no caso do SU2, a representação fundamental, que é 2, ela é equivalente à representação complexo conjugada. Então, quer dizer, no caso do SU2, a representação complexo conjugada desse cara é igual a N mesmo. SU2. Então, SU2 é um grupo real. Todas as representações têm características de serem representações reais, ou seja, elas são equivalentes aos seus complexos conjugados. Porque, claro, a gente sabe, quando a gente o Young Tableau na representação fundamental, a gente vai ter que colocar aqui no Young Tableau um N-1 boxes, mas no caso do SU2, N-1 é 1. Então, a representação, essa representação aqui seria N-1 boxes, né? N-1, no caso do SU2, a representação fundamental, N-1, mas 2, 2 estão igual. Então, agora, no caso dos outros grupos, por exemplo, para N maior do que 2, aí sim, para N maior do que 2, acontece
representação fundamental. E é essa representação que é diferente, que é diferente do N estático, essa representação complexo conjugada, quer dizer, é a mesma dimensão, porém a representação complexo conjugada, essa aqui ela vai ter aqueles N menos 1 box, né? Então é essa representação. Então no caso do SO3, seria uma representação com 2 caras aqui, uma representação tridimensional também, mas diferente, que seriam 2 boxes em vez de 1. Então essas representações são complexas. Então, se essas representações são complexas, elas são boas representações para você colocar campos carregados. Por quê? Porque ela não é equivalente ao seu complexo conjugado. Quando uma representação é real, né, o que significa? Deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente tem uma representação de um certo grupo que é real, no caso do SO3, o SO3 pode ter representações reais, né? E quando a gente pega uma representação que quando R é uma representação real, então o que significa? Significa que R, né, que a matriz geradora, quer dizer, a matriz do grupo tem essa forma em termos dos geradores, né? Se ela é uma representação real, então o complexo conjugado dela, ela é menos iômega-A, como a gente já falou, menos GA transpose. A representação complexo conjugado, os geradores são os menos GA transposto. Então a gente já tinha feito isso hoje para 3 estar, por exemplo. Mas se essa representação, então isso aqui é a representação complexo conjugado. Esses são os geradores na representação R estar. Agora, se a representação R estar é equivalente à representação R, quando isso acontece, significa que essa matriz aqui, eu tenho uma transformação T que me leva de uma representação na outra. Quer dizer, ser complexo, ser uma representação real, significa que existe uma matriz que consegue me levar aquela matriz da representação R na matriz da representação R estar. Eu tenho uma transformação de similaridade, de semelhança. Quer dizer, isso significa, né, usando a propriedade da exponencial, que existe, então, uma matriz T tal que T GA T é menos 1 é igual a menos GA transposto. Então, vai existir uma matriz que satisfaz a essa propriedade com cada gerador. Então, eu vou encontrar certa matriz. No caso do SO2, a gente já fez esse exercício em outros cursos, no caso do SO2 é justamente, no caso do SO2, porque a representação 2 é real, no caso do SO2, a gente vai ter, quem são os geradores do SO2 na representação fundamental, na representação do T? São as matrizes de Pauli sobre 2. Então a pergunta é, será que tem uma matriz T que atuando nas matrizes de Pauli, T menos 1 e V menos as matrizes de Pauli transpostas? Seria isso aqui aplicado no caso do SO2 na representação fundamental. Vamos tirar o gerador, como o gerador tem G sobre 2 dos dois lados, vamos tirar. Então a gente sabe, a matriz σx é uma matriz simétrica. Então, para a matriz σx, isso aqui é menos σx. Então eu tenho que a matriz T vezes a matriz σx, eu posso multiplicar essa relação à direita com C. Então T σx vai ser menos σx T. A matriz sigma y, ela é antissimétrica. Então, o sigma y vai aparecer um sinal mais aqui. O sigma y e o sigma z também, uma matriz simétrica. Então, T sigma z igual a menos sigma z. Então, a matriz T, ela tem que antes comutar com sigma x, antes comutar com sigma z e comutar com sigma y. Então, qualquer matriz proporcional a sigma y, eu posso pegar, por exemplo, a matriz I sigma y, que é a matriz antissimétrica, 0, 1, menos 1, 0. Então, essa matriz satisfaz essas propriedades, porque ela é proporcional a sigma y. Então, existe uma matriz que liga
as duas representações. Vamos apagar isso aqui, depois eu volto aqui. Então, em termos práticos, o que significa isso? Isso significa o seguinte, vou apagar aqui, que se eu tiver esse objeto aqui se transformando na representação do plate, ou seja, isso aqui é psilinha, vai ser exponencial de I ômega A, sigma A sobre 2, psi. Isso aqui é a transformação de SO2 no dublete. Então, se eu pegar o complexo conjugado dessa representação, isso aqui é exponencial I ômega A menos sigma A transposto sobre 2 psi estar. Só que agora a gente mostrou que menos sigma A transposto, isso aqui é igual a exponencial de I ômega A menos sigma A transposto é T sigma A sobre 2 T menos 1 psi estar. Então isso aqui, né, pela propriedade da exponencial, isso aqui é a mesma coisa. T exponencial de I ômega A sigma A sobre 2 T menos 1 psi estar. Então eu multiplico a esquerda T menos 1, então eu vou ter T menos 1 psi estar é igual a exponencial de I ômega A sigma A sobre 2 T menos 1 psi estar. Só que essa matriz T menos 1, o inverso dela é menos ela. Certo? O inverso dela é menos ela. Então vai ter um menos aqui, eu posso ter, o inverso dela é menos ela. Eu tenho menos aqui, o inverso dela é menos ela. E ela é real. Então eu tenho o seguinte, que T psi estar é a mesma matriz, ômega A sobre 2, T psi. Então, psi se transforma desse modo e T psi se transforma do mesmo modo. Ou seja, psi é igual a psi 1, psi 2, tem a mesma propriedade de transformação que o que a gente chama de psi conjugado, vamos chamar de psi C, que eu vou definir como sendo T psi, que é psi 2, T psi estar, né? T psi estar, que é psi 2 estar, menos psi 1 estar. Então, esse objeto e esse objeto tem a mesma lei de transformação. Então, eu estou dentro da mesma representação, só que eu redefini esse objeto. Então, isso é o que a gente chama de uma representação real. O fato de existir, né, uma transformação que me faz com que um objeto que é proporcional ao complexo conjugado, né, quer dizer, isso aqui, T psi estar se transforma da mesma maneira que o psi. De uma certa maneira, eu não preciso ser igual, né? Não é psi estar, mas eu tenho uma transformação em si. Mas eu estou dizendo que esse cara e esse cara, que é o complexo conjugado dele, se transformam da mesma maneira. Então, isso é o que a gente chama de uma representação real. Isso pode, para SO2, isso acontece para todas as representações. Mas para os SONs, com N maior do que 2, não. Por exemplo, para SO3, essa representação não é equivalente a essa. Como nós já vimos aí nos cursos de teoria de grupo, a gente sabe quando uma representação é real. Por exemplo, no caso do SO3, tem aquele truquezinho, né? A gente tem um certo grande tablô, não importa qual seja o SON, se eu tivesse um grande tablô desse tipo assim, sei lá. Então, o que a gente faz para saber se essa representação é real? A gente completa esse tablô com N boxes, né? Vai completando ele com N boxes e vê se a parte pontilhada que eu completei é igual a ele. Se for igual a ele, a representação é real. Por exemplo, no caso do SO3, se eu pegar uma representação assim, no caso do SO3, se eu pegar essa representação, SO3, então tem que completar com três boxes. Completei com 1, 2, 3, 1, 2, 3, fechou. Ó, essa representação aqui, se eu botar de cabeça para cima, é isso aqui. Ó. São 2 boxes e 1 box. Então, essa representação, o seu complexo conjugado são iguais.
Então, essa representação é uma representação dita real. Então, a gente pode encontrar representações reais em grupos que tenham representações reais e complexas. SO2 é o único para o qual todas as representações são reais. Por quê? Porque se a representação fundamental é real, todas as representações podem ser obtidas a partir de produtos tensoriais da representação fundamental. Se a representação fundamental já é real, eu só vou gerar representações reais. Se a representação fundamental não é real, eu aí posso gerar ou não representações reais. Então, o grupo S1, com N maior do que 2, tem ou não representações reais, mas S2 é tudo real. Então, agora, voltando à pergunta do Dória. Quando eu coloco o campo da representação fundamental, se a representação fundamental, por exemplo, em geral, as representações fundamentais são complexas, então é uma representação boa. Se são representações complexas, é uma representação boa para eu colocar objetos carregados. Por quê? Porque é complexo. Eu preciso descrever objetos complexos, objetos carregados, por campos complexos. Numa representação que é real, devido a eu ter essa propriedade aqui, diz, eu poder transformar esse campo, quer dizer, eu poder transformar psi e ter psi estar, então eu posso combinar, quer dizer, o fato dela ter essa condição de realidade faz com que eu coloque na representação que é real, em geral, campos neutros. Então, as partículas ou os campos que são neutros, né, que eu quero que sejam eletricamente neutros, eu posso colocar na representação que são as representações reais. Por exemplo, quem já estudou um pouquinho de teoria eletrofrágil, ou quem vai fazer o curso, vai ver que o dublete, a partícula de Higgs, é uma partícula neutra. E, de fato, o campo de Higgs ele é colocado na representação 2 de SO2, que é uma representação real. Então, isso é uma representação real. Então, de fato, o campo neutro é colocado na representação real. Agora, se a gente olhar o caso do elétron, na teoria S2, né, o elétron ele não é real, quer dizer, ele é carregado, mas ele foge a essa regra, por quê? Porque o elétron left fica no dublete, mas o elétron right fica no singlete do SO2. Então, essa quebra de, quer dizer, o elétron left e o elétron right não estão na mesma representação. Por isso que eu descrevo o elétron como uma partícula carregada. Mas o bóson de Higgs ele fica no dublete. Então ele sai neutro, até por causa disso também. Então a diferença um pouco é essa. Os campos de gauge são reais. E eles ficam uma representação de junta. A representação de junta é sempre uma representação real. Por quê? Porque na representação de junta, você está usando essa condição aqui, as matrizes GA transpostas, o elemento BC da matriz é menos I FABC. Isso significa o quê? Quando eu pegar a matriz do grupo, que é exponencial de I ômega A GA, essa matriz GA, os elementos dela são puramente imaginários. Então, esse puramente imaginário, essa matriz aqui, só tem elementos puramente imaginários na representação de junta. Então, esse menos I com esse I dá 1. Então, na verdade, a minha matriz ela é, na verdade, assim, ômega A vezes um HA. Onde esse HA, quer dizer, na verdade, eu posso dizer que IGA vai dar as constantes de estrutura. Quer dizer, essa matriz HA, BC, os elementos dela são FABC. Então, essa matriz aqui é exponencial de uma matriz real. Isso aqui é real. Então, na representação adjunta, a matriz que faz a transformação do grupo é real. Então, se a matriz é real, né, se eu for atuar num campo complexo, ela não vai mexer nas fases, porque a matriz é real. Então, geralmente, a gente coloca na representação. Por isso que os campos de gauge, eles são neutros, né, do ponto de vista da transformação do grupo. Eles são neutros, eles são reais. Por quê? Porque a matriz que faz a transformação dele é uma matriz real. Então, se a matriz que faz a transformação é real, ela não vai mexer na parte imaginária. Então, ela só vai mexer na parte real. Então, não adianta botar um campo complexo na representação de junta, porque eu não vou mexer na fase dele, não vou mexer na parte imaginária dele. Olha, dessa relação. Então, em geral, na representação de junta, nós colocamos aqueles campos que a gente quer que sejam, por exemplo, eletricamente neutros, porque são campos reais. A representação de junta, a matriz do grupo fica real, então eu coloco ali campos que são reais.
E na representação fundamental, que é uma representação complexa, aí os geradores, né, não têm uma realidade bem definida, portanto a matriz, eu tenho as matrizes do grupo, as matrizes, né, na representação fundamental, essa matriz aqui, ela tem elementos complexos, então aí tudo bem, quando ela atuar num campo complexo, ela vai mexer na fase, porque essa matriz tem elementos complexos. Então, geralmente a gente joga na representação adjunta aqueles campos que são reais. Por doutrinas de Majorana, a gente coloca na representação, que você vai colocar nas representações adjunta ou na representação real. Tem que buscar uma representação que seja real. Os quartos escalares, por que votam? Porque eles são carregados. Os quartos escalares não são neutros. Eles têm fase. Sim. Então você bota numa representação fundamental também. Você não bota ele na representação adjunta. Não bota no... Não colocar essa distinção. Isso é importante para teorias de grande unificação. Quando a gente falava do modelo SO5 aqui... Quando eu trabalho com o que cheguei, eles não botam os quartos escalares, vamos botar o... Na representação, não, porque quando você pega a QCD, né, usa supersimétrica, o que você faz? Você coloca os quartos, né, os quartos estão na representação fundamental. Então, os quartos escalares também vão estar na representação fundamental. Quem vai estar na representação adjunta vão ser os gluínos. Que aí o gluon está na representação adjunta e os gluínos são férmions de Majorana, portanto, férmions reais, eles ficam na representação adjunta. Nunca vi o quarto escalar adjunto? Não, nunca vi. Você pode escrever, nada te impede. Agora, dá uma fenomenologia para quartos escalares. Tem carga. Oi? É. Não dá para botar carga. Não daria para botar carga. Seria um carro quartos neutros. Aqui mais também uma observação, que a gente já falou, mas é só para formalizar o resultado final, que era o seguinte: quando nós escrevemos as equações de Yang-Mills, né, nós derivamos lá as equações de Yang-Mills, não no caso de Chern-Simons, no caso das equações de Yang-Mills em geral, quando a gente tem a ação, né, que é traço de f ao quadrado, então pelas equações de campo, né, independentemente da dimensão, as equações de Yang-Mills, né, no vácuo, vamos dizer, em presença de uma fonte, ficam desse modo aqui. E, claro, aqui nós temos as identidades de Bianchi. Então, essas aqui são as equações de Yang-Mills, né, de forma covariante. Aqui é aquela historinha. Se a gente quiser escrever isso aqui, eu posso escrever. Isso aqui está na representação adjunta, então isso aqui está tudo na representação adjunta. Então, eu posso escrever isso aqui assim: dmi f mini componente A vai ser a componente A. E aqui é a mesma coisa, dmi f tio mini A igual a zero. Isso vale para cada A. Aí, lembrando, tem que estar aqui dentro, dmi f mini A, derronde mi f mini A mais g f a b c a mi b f mini c. E aqui é a mesma coisa, derronde mi f tio mini A mais g f a b c a mi b f tio mini c. Então, já que eu fiz isso. Aquela contagem do estilo que é. Você tem um teatro. Sei. Existiu um traço. Teatro, você deu o quê? O gerador? O gerador. Ah, tá, o gerador. Tá. Daí, quando você estava com DMI, FMI, você seria DMI, AGA. Tirou o traço da zero, ficou por ali. Então, você vê o lado esquerdo, naquela continha que a gente fez no motor vácuo. Deixa eu pegar isso aqui. DMI, FMI. Então, isso aqui para nós é DMI, FMI, AGA. Isso aqui para nós é isso. Onde? Só para botar, só para lembrar. Então, onde isso aqui é o que? Isso aqui é DMI, FMI, A, mais G, F, A, B, C, A, B, F, I, C. Tudo isso aqui, vezes GA. Tá legal. Não tem traço. Se tivesse traço, era zero. Porque o traço do gerador é zero. Mas não tem traço. Sim, mas então, como é que você vai dessa equação para outra? Então, exatamente. Você vai fazer, você pegar essa equação aqui, você coloca
um GA do lado esquerdo e um GA do lado direito. Aí esse aqui se encaixa com esse, vira isso. E esse aqui se encaixa com esse. Você não está fazendo que eu teria um traço? Não. Não, o único cuidado que eu tenho que ter aqui é o computador. Você que não tem um traço para a equação do movimento. Isso, certo. Então, na Lagrangiana, vamos dizer que agora, como eu tenho um gerador aí, isso. Eu digo, agora eu vou pegar e meter um traço. Agora eu vou tirar o traço dessa equação. Vamos ver se pegar esse traço. Você está com essa forma ali que chegou. Traço disso. Agora eu vou fazer o traço disso aí. Aí eu digo, o traço disso aqui é zero. Perfeito. O traço disso aqui é zero. Então. Se você tirar o traço dessa equação, o traço da equação é zero. Não te dá nenhuma informação. Para você tirar essa equação, o que você pode fazer é o seguinte. Você não estaria metiendo aí. Olha só, você tem que fazer o seguinte. Pega dmi f mini igual a j. Então, isso aqui é para nós o seguinte. Dmi é mini a ga igual a j mi a. Não tira o traço. Faz o seguinte. Multiplica a direita por GB. Multiplica a direita por GB. Contrai essa equação com um gerador GB. E aí agora você tira o traço. Traço de GA a GB é o delta GB. Então você isola isso aqui. Traço de GA a GB é delta GB. Aí me entendo o que se faz. Mas se eu pegar essa ali, eu estou com aquela equação, aquela ali. Certo. Ali que daí. E daí, bom, eu tenho uma matriz aí. Porque basicamente, olha. Eu não posso tirar o traço. Então o que você está fazendo é o seguinte: imagina que você tem um vetor. Expande esse vetor numa base de vetores, vamos dizer, uma base ortonormal. VI, EI, chapéu. Você expandiu esse vetor. V1 é 1 mais V2 é 2, blá blá blá. Suponhamos que você queira tirar a componente VI. O que você faz para tirar a componente VI desse vetor? Se você está numa base ortonormal, você faz o produto escalar à esquerda com EJ, multiplica V por EJ, e aí aqui você vai ficar VI, EI, escalar EJ. Aí usando agora a ortonormalidade da base, EI, EJ dá o delta de IJ, você diz, isso é isso. Então o traço, na verdade, é o produto escalar na álgebra. É o GA-GB, é como se fosse isso aqui, o traço do produto de dois geradores faz o papel do produto escalar dos vetores de base. Multiplicado, se você quiser tirar o VI daqui, você não pode esquecer isso. Você tem que fazer o produto escalar. E aí você seleciona a componente que você quer, o que você está fazendo ali. Mas essa relação traço de GA, GB igual a delta B já está dizendo para você que os geradores na álgebra, eles fazem o papel de vetores de base ortonormalizados. É como se você já escolhesse uma base, né, de matrizes, quer dizer, os vetores de base são matrizes geradoras e essas matrizes geradoras, elas são ortonormalizadas segundo essa relação, pelo menos ortogonal, né? Tem aqui um fator, vai entender, vou dar na próxima aula, mas é algo nesse sentido. Delta, tem um fator C, delta. Então você normalizou, ortogonalizou a tua base. Certo? A outra pergunta que eu tenho então, qual é a cara de pau que o cara tem? O cara tem a primeira equação. Tá? Depois ele diz, agora vamos multiplicar por x que ele errou e vamos meter a segunda equação. Assim, para um cara aí que... Não, essa aqui você não obtém daqui não. Essa aqui é independência. Essa aqui sai do princípio variacional. Essa aqui não. Essa aqui sai de uma identidade. Essa aqui sai daqui. Demi. Usando a identidade binária. Isso, usar a identidade binária. Ela sai daqui. F de capa. Vamos assim. Vamos botar aqui. Para quem nunca viu, então eu vou colocar para quem nunca viu, que não é o caso de vocês aqui, mas pode ser que tenha alguém aí fora. Demi, F de capa, Demi, F, Mi de capa, Mi, capa, Mi. Então isso aqui, como uma relação operatorial, né? Quer dizer, é a chamada identidade de Jacob da álgebra do computador. Então, qualquer conjunto de operadores dele, isso aqui vai ser A, B, C. A gente usa a definição do computador. A, B, C. A, B, C menos CD. Aí tira o computador disso. Quer dizer, somando todos esses termos, né? Quer dizer, aqui eu vou ter 2 termos, vou ter 4 termos aqui, não é isso? Eu vou ter A, computador com BC, menos A, computador com CD.
Aí aqui eu vou gerar dois termos, ABC menos BCA, e aqui eu vou gerar ACD menos BCA, menos CDA. E aí vou ter 4 termos aqui, 4 aqui, 4 aqui. Então eu tenho 12 termos. Olhando todos esses 12 termos, todos se cancelam entre si. Pá. Então isso é uma identidade. Isso aqui é identicamente nulo. Não estou impondo, não é uma igualdade. É uma identidade. Beleza. Agora, faz esse comutador. Quando eu calculo esse comutador para nós é o FNK. Então esse comutador aqui agora é o comutador DMI com FNK. Imaginando que o comutador está sempre atuando aqui numa função teste. Então isso aqui é DMI FNK star menos FNK star menos FNK DMI star. Então, sempre imaginar que isso aqui atua no sentido operatorial. Então, esse DMI está atuando nesse produto. Então, isso aqui é regra de Leibniz. DMI FNK mais FNK DMI atuando no star, menos FNK atuando no DMI star. Então, esse termo aqui cancela esse. Então, esse comutador, tinha um starzinho aqui, esse comutador é igual ao DMI atuando em cima do FNK e deixando o star livre. Então, para qualquer objeto de teste que eu coloque aqui, esse comutador é isso aqui. Então, esse comutador, então eu sei que esse primeiro termo, então, esse comutador está DMI atuando no FNK, ele vai em frente, DMI atuando no FKMI, mais DK atuando no FMI. Então, isso aqui. Tá lá, então, essa é a identidade Bianchi. Sai direto da identidade de Jacob. Aí agora você joga o epsilon. Aí agora você fala, quem é FNK? Então a gente sabe, o dual. F til mini é um meio, espaço não importa. F mini capa lambda, F capa lambda. Então você inverte essa relação. Quem é o F mini capa? Quando a gente inverte essa relação, devido às propriedades da métrica de Minkowski, isso aqui é menos um meio de epsilon mini capa possível, epsilon mi capa mini, f mi capa possível, vamos colocar assim, f til possível, é o inverso. Então o inverso vem com sinal menos. Muito bem, então aqui agora eu vou colocar dmi, então vai ficar menos um meio do epsilon mi capa o sigma dmi f o sigma. Então vamos fazer o contrário, bota o sigma aqui em cima. Vamos deixar assim, botar assim, o sigma aqui. F til você. E faz a mesma coisa para os outros dois termos. Lá. Substitui esse cara aqui por uma relação desse tipo e substitui esse cara aqui por uma relação desse tipo. Vai ter sempre um epsilon. O que você está observando aqui? Esse epsilon aqui, cada epsilon daqui vai ter, ó, eu vou ter mi capa como índice livre desse epsilon aqui. Nesse epsilon aqui, ou mi ou capa vai estar livre, que aqui vai ter mi capa e aqui vai ter um mi. Então nós vamos ter, você multiplica depois quando você colocar todos esses epsilons nessa relação, você contrai essa relação, você vai ter sempre um epsilon aqui, um epsilon aqui, um epsilon aqui. Você vê o índice do epsilon que está livre e contrai essa relação com o tipo epsilon, alfa, beta, gama, e aquele índice que está presente em todos os epsilons. E usa aquela relação, que é epsilon, alfa, beta, gama, sei lá, sigma, vezes epsilon, sigma, alfa linha, beta linha, gama linha, dá o produto dos deltas de Kronecker, dá aqueles 6 termos. E aí você joga aqueles 6 termos nessa relação, vai se fechar diretamente nisso. Então não tem erro, você usa a identidade de Bianchi dessa forma, substitui cada F pelo seu dual, inverte essa relação com o sinal menos, que é isso aqui, né? Essa relação aqui é F mini, é menos um meio disso que eu ela usa a relação inversa do dual, mas aí vai ter um sinal menos global, não tem problema, mas usa essa relação, e aí todos os épsilons que aparecem nessa equação vai ter 3 épsilons. Você vai sempre, esses 3 épsilons vão ter um índice livre em comum. Aí você contrai essa equação com um épsilon que sature com aquele índice livre. E aí você vai ver que devido às propriedades de antissimetria do F, você junta os 3 termos no único termo. Tá bom? Eu pergunto dizendo o seguinte, eu estou com o DMI e mini, lá de cima. Tá, esse aqui. E eu multipliquei para o epsilon mini rho sigma. Esse aqui? É. Cuidado, você não pode multiplicar, você tem que multiplicar, só tem um índice livre.
Eu tenho que definir. Então você pode pegar essa equação e fazer assim, dmi f mi e multiplicar, se você quiser, por um epsilon mi alfa beta gama. Você pode fazer. Ela só tem um índice livre. Você vai ter que saturar com um epsilon mi, por exemplo, que tem um índice ali. Os outros serviços têm esse livre. Não dá nada. Não dá nada. Essa relação aqui, ela não tem nada a ver com o princípio variacional. Essa relação é a simetria que te dá. Isso que te dá, claro, é a simetria também, mas é o princípio variacional. Então, essa é uma equação que tem a ver com o princípio variacional. Essa equação é meramente algébrica. Essa equação aqui é uma propriedade da álgebra de comunicadores. Você dizia o princípio variacional é uma coisa que vem, como você gosta de dizer, do acampamento do espaço-tempo. Isso é isso. Você vem da legislação do espaço-tempo. Relação do espaço-tempo. Você vai procurar uma solução que minimize a população. Você vai procurar aquela configuração de campo que te dê uma ação mínima. Então, você está mexendo no espaço-tempo, você está atuando, você está procurando configuração de campo no espaço-tempo. Então, você está atuando no espaço-tempo. Essa relação não tem nada a ver, ela é cega. Ela é uma relação você diria que seria mesmo o nível dos princípios de conservação? Seria o mesmo nível do princípio de conservação. É isso aí. Tá bom. Então, a gente estava falando isso. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui? Se a gente aplicar esse operador aqui, derivada covariante do lado direito e do lado esquerdo dessa equação, dmi f mi igual a dmi j mi. Lembrando o caso abeliano, que a gente tem isso aqui, dmi f mi igual a nossa corrente j mi, a gente aplica aqui, claro, a derivada dmi. E aí a gente usa o fato, invoca o fato de que esse objeto aqui é dissimétrico, esse objeto aqui é simétrico, e as derivadas comutam sempre que essa função aqui tiver derivadas seguidas contínuas, usando sempre aquela prescrição lá do cálculo de mais variáveis. Se eu tiver uma combinação de derivadas atuando em uma função cujas derivadas seguidas são contínuas, então essas derivadas comutam. Então isso aqui é uma combinação simétrica, isso aqui é uma combinação assimétrica, isso aqui é zero. Isso aqui, então, a gente tem a lei de conservação automaticamente. Aqui nesse caso, essas duas derivadas não comutam. Então, isso aqui é assimétrico. Mas essa combinação aqui tem uma parte assimétrica, que é o f mi. Então, como é que eu vou entender essa equação? Vamos pensar essa equação daquele modo. Isso aqui é uma derivada covariante. Esse objeto está na representação de junto. Então, esse objeto está na representação de junto. Então, essa corrente está na representação de junto. Então, essa derivada está atuando em dois objetos da representação de junto. Então, vamos escrever do lado esquerdo. Então, isso aqui vai ser dmi atuando em dmi f mi menos ig comutador de ani atuando em dmi f mi. Do lado direito, eu vou ter dmi j menos ig comutador de ani com j. Vou colocar assim. Eu posso até deixar, assim. Dmi j, vou deixar assim. Agora, apagar isso aqui. Estou abrindo a expressão como a gente sempre fez. Agora, quem é essa expressão aqui? Então, isso aqui é dmi atuando em dmi f mi. Não estou botando, estou deixando tudo com valores na álgebra de geradores, estou embutindo, não estou explicitando o gerador. Então, dmi f mi. E agora aqui eu vou ter menos ig comutador de ami com f mi. Tá? Essa derivada está atuando isso tudo aqui. E agora esse termo aqui, menos ig ami atuando em dmi f mi menos ig comutador de ami com f mi. Esse é o lado esquerdo. Vou trabalhar só o lado esquerdo. Então aqui eu tenho um duplo comutador. Então só a definição de derivada covariante. Então tudo bem. Esse termo aqui dá zero. Dmi. Isso aqui sim. Isso aqui é simétrico.
antissimétrico. Isso aqui é simétrico, então essas derivadas realmente comutam. Então essa combinação é simétrica. Esse termo dá zero. Mas eu vou ter agora esse termo aqui, menos IG dI, atuando nesse objeto aqui, AMI, FMI, menos FMI, AMI. Lembrando que esses objetos não comutam porque tem matrizes aqui dentro. E ali agora aquele outro termo, menos IG, AMI, comutador, DI, FMI. Menos IG, AMI, tá? E aqui mais G2, AMI, comutador com AMI. Então tá, então temos esse lado aqui. Então a gente vê bem, a gente tem termos aqui de ordem G, né? Tem esses termos aqui, e tem esses termos aqui de ordem G2. Então está tudo aqui, né? Tem esse termo aqui de ordem G e esse termo de ordem G2. Então, trabalhando esse lado esquerdo e usando propriedade, então a gente vai ter essa derivada vai atuar aqui, essa derivada vai atuar aqui, essa derivada aqui, essa derivada aqui. Abrindo essas relações todas, vocês vão ver que isso aí dá exato. Usando propriedades de comutador, né? Aqui a gente vai ter comutador de A, um AF, quer dizer, usando depois aquelas propriedades do comutador de A com BC, né? Um produto aqui, um comutador de A com um produto de dois objetos aqui, né? Depois aqui, F, então eu vou ter uma estrutura desse tipo. A, comutador com um produto. Então isso aqui é ABC, isso aqui é ABC, menos BCA. Eu posso botar aqui menos BAC, mais BAC. Então eu posso escrever esse comutador aqui como sendo comutador de AB com C e mais B, comutador de A com C. Então a gente pode reduzir esse comutador de um objeto e um produto a comutadores simples. Ou seja, usando essas propriedades que vocês conhecem do dia a dia de computadores, esse lado possível dá zero. Ou seja, o que a gente está dizendo é que a derivada covariante, DI, FMI, igual a DI, então essa corrente é covariantemente conservada. Significa que DI, JI, menos IG, comutador de AMI com JI, é igual a zero. Então isso significa que essa corrente aqui não é conservada. DI, JI é IG, comutador de AMI, isso aqui é diferente de zero. Então essa corrente aqui, ela não tem uma lei de conservação no sentido estrito. Essa corrente, ela tem uma lei de conservação covariante. Então essa lei, isso significa que qualquer transformação, se essa equação é válida para um conjunto de campos, depois que eu fizer uma transformação de gauge, essa relação continua válida. Isso aqui seria, se isso aqui está na representação de junto, esse cara todo está na representação de junto. Então o DI do J' é DI', J', mas é a representação de junto. Então isso aqui é R, DI, J', é menos 5. Mas, se DI e JI é zero, então qualquer transformação de gauge leva zero em zero. Então essa lei de conservação é covariante. Se ela é válida para um conjunto de campos, ela é válida antes, vamos dizer, no referencial de campos. Quando eu faço uma transformação de gauges, eu mudo de referencial no espaço dos campos, eu passo para um novo conjunto de campos, essa lei continua válida. Então essa lei de conservação é covariante. Essa aqui não. Porque aí vai entrar a derivada do R menos 1, você está na representação de junta, vai aparecer a derivada do R. Então, essa equação, ela é, essa corrente é a chamada corrente covariantemente conservada, que não é a corrente estritamente conservada. A corrente estritamente conservada é justamente aquela que nós já tínhamos trabalhado. Quando a gente escreve essa equação aqui, né, esse DI, vamos voltar de novo a essa equação DI, FI igual a JI.
escrever essa equação aqui, então isso aqui é a representação, vamos botar agora o índice. Isso aqui é dmi, mi, a, supondo que eu estou colocando tudo isso aqui, GA, mais G, A, B, C, A, B, F, Mi, C, igual a J, Mi. Então agora eu tenho dmi, Mi, A, é igual a uma nova corrente, J, Mi, A, que é a corrente covariante, menos esse termo aqui, menos G, F, A, B, C, A, B, F, B, C. Então, agora aqui sim, se eu tirar o derron de Mi aqui, derron de Mi de F, Mi é zero. Isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico. Então, o dmi do J, Mi, A é zero. Essa corrente aqui é a corrente estritamente conservada. Conservada no sentido estrito senso, no sentido de que, se eu tirar a derivada temporal aqui, isso aqui é D0 e o J0A, então se eu integrar no tempo, isso aqui me dá DDT, integral na superfície espacial, né? Então isso aqui é DDT, a integral, né, do J0, a integral do J0 me dá a carga, então isso aqui é DDT de uma carga que há, mais DI, JI. Então, mais A, aí tem uma integrada em D3x, então isso aqui é o fluxo, né, vamos olhar nas bordas do espaço-tempo, né, do J de sigma, escalar J, A, igual a zero. Aqui sim, então aqui me dá uma equação de continuidade. A carga que está aumentando ou diminuindo, ela depende desse fluxo, né, de corrente que está entrando e saindo. Então, essa lei aqui, ela é uma lei de conservação no sentido estrito. Essa lei de conservação aqui é uma lei de conservação no sentido covariante. Então, nós temos essa discussão. O que é a corrente covariantemente conservada e o que é a corrente que é estritamente conservada. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Quer dizer, uma tarefa boa é fazer aquele cálculo uma vez na vida, para ver que todos aqueles computadores no final do dia se cancelam por propriedades que a gente tem ali de computadores de matriz, propriedades assim de ciclicidade, né, da álgebra. A covariância quer dizer que não depende da simetria. Oi? A covariância quer dizer que não depende da simetria. A covariância diz que não depende da transformação. Em qualquer referencial, se essa equação é válida para um conjunto de campos, quando você escreve essa corrente, como a gente sabe, pelo teorema de Leibniz, né, quer dizer, essa corrente J aqui, é uma corrente que é a função dos campos e das derivadas dos campos. Escreve sempre a corrente dessa forma, o teorema de Leibniz, né? Pelo teorema de Leibniz, vou sacar aqui, as nossas correntes são, como é que elas são derivadas? São BL, DI de campo, né, vezes a variação do campo. Então as nossas correntes são objetos assim, elas dependem de derivada do campo e de campo. Objetos que são escolhidos em função do campo. No caso do elétron, no caso do campo fermiônico, por exemplo, a corrente é isso aqui, psi barrado, gama mi, GA, psi. Isso aqui é a corrente de matéria. Então as correntes, né, elas são objetos que dependem dos campos e das derivadas dos campos. Então isso está dizendo o seguinte, que se eu fizer uma transformação, eu vou passar por uma corrente minha, que vai ser a função dos campos. Transformação de Gauge. Transformação de Gauge. Tudo isso aqui é transformação de Gauge, deve ser derivada dos campos transformados. E está dizendo esse teorema, está dizendo esse resultado é que essa equação aqui, dni, JI, aqui o quê? Aqui eu tenho um campo de Gauge envolvido. Devido ao campo de Gauge, né? JI. Então, se eu fizer uma transformação de Gauge, isso aqui vai ser dni, o campo a linha, e o J, linha, tudo linha. Campos linha. Então, o que essa relação está me dizendo é que isso aqui é R, os derivados com os campos A, o J' com os campos R-1. Então, se isso aqui é zero, por lá é zero. Então, eu posso mexer, fazer qualquer transformação de Gauge que essa corrente muda, ela se transforma, ela não é invariante de Gauge, ela segue essa lei, mas a conservação dela é mantida. Quer dizer, dmi A, quer
Esse objeto se transforma assim. Mas se esse objeto aqui é zero, então qualquer transformada dele vai ser zero. Então, essa relação aqui independe da transformação de gauge. Ela é gauge e invariante. A questão do lema de Poincaré, quer dizer, tem alguma relação com essa coisa aqui? O lema de Poincaré? O lema de Poincaré é uma outra coisa. O lema de Poincaré te diz que se você tem uma forma exata, né? Se você tem uma forma fechada, se tem uma forma exata e fechada, se você tem um objeto que satisfaz essa condição aqui, no fundo o lema de Poincaré está te dizendo assim, se essa forma é fechada, então, se esse DA satisfaz essa propriedade, esse A deve ser o D de alguma coisa. O lema de Poincaré está dizendo o seguinte: se o rotacional de um certo campo é zero, então esse campo deve ser o gradiente de algum escalar. Ou, se a divergência de um campo é zero, esse campo é o rotacional de um certo vetor. É isso que diz o lema de Poincaré, que se o rotacional de um campo é zero, então localmente ele pode sempre ser visto como gradiente da função. E se a divergência de um campo é zero, ela pode ser escrita como rotacional. Então isso aqui é o lema de Poincaré. Você observa quando tem dmi, igual a zero, você considera o modelo de Poincaré. Isso aqui não é bem o lema de Poincaré. Isso aqui seria o seguinte: se você escrever as equações de Young-Mills em formas diferenciais, você vai escrever assim, df mais a wedge f igual a j. Aí quando você aplica o df mais daf, você vai ficar daf menos a df igual a dj. Então, aqui sim, você diz que D2 é igual a zero, mas D2 é igual a zero não significa lema de Poincaré. D2 é igual a zero significa a álgebra das derivadas exteriores. Então isso é uma função algébrica, né? Quer dizer, D significa que você está tirando, né? Você faz isso aqui. Isso aqui significa que você está tirando, você está fazendo justamente essa combinação. DMI atuando em alguma coisa que é antissimétrica, que é antissimétrica. Então aí não é o lema de Poincaré que está em ação, é a álgebra das derivadas exteriores. Na minha ignorância, eu sempre vejo nos livros, né? Dizendo quando DMI é feminino, dá 2 DMI. Eles chamam isso de você obtém o lema de Poincaré. Não, você não obtém, você assim, verifica. Mas você não está obtendo, porque o lema de Poincaré é mais geral. O lema de Poincaré diz o seguinte: se você tem uma certa P-forma, chamada de φ, se essa P-forma tem derivada exterior nula, o lema de Poincaré diz que esse objeto aqui que tem derivada exterior nula, ele pode ser escrito como sendo a derivada, se isso aqui é uma P-forma, ele pode ser escrito como uma derivada de uma P menos 1 forma. Eu te pergunto, isso aqui é o lema de Poincaré. Você falou, eu estava fazendo lá o cálculo de Castilho, ele me mostrou com 2 números. Isso. Você fez um cálculo enorme, de quando DMI deve ali. Se o sujeito viesse com o raciocínio de lema de Poincaré, ele já diria que DMI é igual a zero? Aqui, né? Não. Aqui, você poderia dizer o seguinte: tem o seguinte, que aí você teria que colocar, vamos dizer, você colocaria a derivada exterior por variante de Leite, quer dizer, que é o D mais A, você teria isso aqui, df igual a J. Então, se ele diria que isso aqui não, porque você não tem D2F igual a DJ. Você não pode garantir que isso aqui, que essa derivada aqui é identicamente zero. Mas essa aqui não necessariamente. Essa aqui só é verdadeira porque você tem essa álgebra de comutadores. Você tem os computadores que te fazem ter certas propriedades. É isso, tá? Mas não é o lema de Poincaré. O lema de Poincaré é porque aqui em nenhum momento a gente está usando que se um campo tem rotacional nula, ele é o gradiente de alguma coisa, ou se ele tem divergência nula, ele é o rotacional de alguma coisa. O lema de Poincaré é isso, na verdade. É dizer que se um campo tem divergência nula, ele é o rotacional de alguém. Se um campo tem rotacional nula, ele é o gradiente de alguém. Esse é o lema. Só uma última coisa nesse sentido. Eu tenho a equação do movimento. Tá.
Daí o cara vai sempre fazer a pergunta. Essa equação do movimento, vamos chamar, verifica o lema de Poincaré, se verifica o cara fica satisfeito. Tá. E isso a gente aprende em todo mundo. E o pessoal que está fazendo tinha isso aí. Você não pode ficar só na equação do movimento. Esse lema de Poincaré, naquela equação do movimento, é verificado. Certo. Eu acho que você tiraria o seguinte, talvez o ideal seria você pensar o seguinte: se você parte das identidades de Bianchi, se você tem que isso aqui é verdade, isso aqui é uma identidade algébrica. Dmi, F de Mi é igual a zero. Ou então no caso eletromagnético, quando você escreve isso aqui, Dmi, F de Mi é igual a zero, o que você pode, se você tiver se isso aqui for igual a zero, esse cara aqui tem divergência, o que você pode estar dizendo a respeito do F? Então, essa equação aqui estaria te dizendo o seguinte: esquece o meio, epsilon mi, capa lambda, dmi, f, capa lambda, é igual a zero. Substituiu o dual. Você está dizendo isso aqui. Agora, essa equação aqui é igual a zero. Mi, capa lambda. Vamos ver se você parte disso. Está mais próximo do lema de Poincaré. Você parte da identidade Bianchi. Você só conhece isso. Aí agora você tem quantos índices livres aqui à disposição? Tem o índice lambda. Então você pega essa equação, contrai ela com epsilon, lambda, alfa, beta, gama. Contrai essa equação com isso. E aí agora, pela contração dos F, você sabe que isso vai te dar delta de Mi alfa, delta de Mi beta, delta de lambda, gama, vai dar 6 termos, que são as permutações desses delta. No final do dia, essa equação, contraindo essa equação com esse epsilon, você vai obter que B alfa, F beta gama, mais B beta, F gama alfa, mais D gama, F alfa beta é igual a zero. Então, a identidade de Bianchi, ela te diz isso. Aí você contrai, usa o dual e contrai com isso. Você ganha essa equação. Aí você pergunta, qual é a solução dessa equação? Essa equação me permite gerar quem é o tensor? Então, aí sim você está usando o lema de Poincaré. Isso aqui é uma 2 fórmula. Isso aqui, no fundo, é o rotacional de um tensor. Se você quiser trabalhar o que é o rotacional de um tensor antissimétrico, é isso aqui. Então, se esse tensor tem rotacional duplo, esse tensor deve ser o gradiente de alguém. Então, a solução isso aqui implica, se você usar essa equação, que você prova que a solução geral dessa equação é F beta gama, CT beta de uma alfa, menos o D beta com a gama, menos o D gama com a alfa. Então, você chega ao F mini a partir da identidade de Bianchi. Então, isso sim é o lema de Poincaré. Mas você não está usando a equação de Poincaré. Você está usando a simetria. Você está usando a identidade de Bianchi. Aí da identidade de Bianchi você tem essa equação. Aí sim, essa equação está lhe dizendo o seguinte: o rotacional, como se você tivesse essa equação aqui. Mas deixa eu pegar uma equação assim para você. Imagina que você tem uma equação assim. Você tem imagina que você tem essa equação assim, dmi, g, mi, kappa, igual a zero. Suponha que você tenha um tensor de rank 3 aqui. Esse tensor de rank 3 satisfaz a essa equação. Aí você pode pensar, todo tensor de rank 3 é dual de um vetor, no espaço não importa. Então isso aqui eu posso escrever como sendo epsilon, mi, kappa, lambda, vezes um certo w lambda. Isso aqui é uma mera relação de dualidade. Então agora eu vou ter essa relação. Epsilon, mi, kappa lambda, dmi, w lambda, igual a zero. É essa equação aqui. O que essa equação está me dizendo? Eu não sei. Achei que já percebi o seguinte: esse cara é um tensor antissimétrico de rank 3, é uma 3 fórmula, eu posso expressar ele por dualidade em função de um quadro de vetor. Já melhora essa equação. Agora essa equação tem dois índices livres, mi e kappa. Então, se eu contrair essa equação com epsilon alfa beta mi kappa, eu vou contrair mi kappa com mi kappa, vai ficar mi lambda alfa beta. Então, isso aqui vai ficar delta de mi alfa, delta de lambda
de lambda capa menos delta de capa, delta de lambda alfa. Então, no final do dia, essa equação está me dizendo o seguinte: d alfa tá, de capa menos d capa do alfa igual a zero. Ou seja, esse quadro vetor tem rotacional nulo. Então, essa equação deve estar me dizendo que o meu W alfa é o d alfa de um escalar. Então, no final de tudo, essa equação está me dizendo o seguinte: se esse campo satisfaz a essa equação, então esse campo ele é muito mais simples do que eu imaginava. Ele, de tensor de rank 3, por dualidade, ele vira um vetor. Isso aqui é só mera relação de dualidade. Mas agora, essa equação, o fato dele ter divergência nula, me deu no final do dia que esse vetor é esse escalar. Então isso aqui, na verdade, é epsilon multiplicado, tá? Lambda de lambda de um escalar. Então essa relação está me dizendo o seguinte: esse tensor, na verdade, é equivalente a um escalar. Se eu souber esse escalar, fixa tudo. Certo? Então, se você sabe esse escalar, você sabe tudo. Vamos só acabar aqui rapidinho, que isso aqui pode, já vou acabar inclusive a aula, né? Então, isso aqui vai dar para a gente o seguinte: se eu agora sei essa equação, então agora eu sei que, então, claro, isso aqui, se eu botar dmi aqui, automaticamente vai dar zero, vai ficar dmi de lambda, quer dizer, uma coisa simétrica falando uma coisa antissimétrica. Agora, se eu pegar essa equação aqui, né, substituir, eu já sei que esse d alfa aqui, sei que esse dado alfa é d alfa de lambda. Se nós não, se eu vou fazer o seguinte agora, tira o, opa, se eu tiro isso aqui, já é igual dessa equação, né? Tá certo. Se eu substituir, né, esse cara, então eu já sei que esse g de capa tá legal, é isso aqui. Muito bem, então vamos lá botar isso aqui. Então isso aqui, vamos voltar para essa equação aqui. dmi g de capa igual a zero. Então eu tenho isso aqui vamos ver se a gente pode ter mais alguma informação. Então, ficou esse escalar. Então eu sei que o meu problema se reduz, quer dizer, isso aí, dessa forma eu estou usando o lema de Poincaré. Olha o lema de Poincaré, está aqui. Quer dizer, aqui eu usei dualidade, mas aqui virou o lema de Poincaré. Se eu tenho um vetor que tem rotacional nulo, esse vetor deve ser o gradiente de alguém. Então, essa é a relação que a gente está obtendo aí. Agora vamos fazer o seguinte: se eu pegar esse vetor aqui que está aqui, né? Se eu aplicar a derivada dele, dmi disso aqui, obviamente que isso aqui dá zero. Se eu tirar o dual dessa relação, vamos fazer o seguinte: se eu contrair essa equação com epsilon, epsilon alfa, mini kappa, g, mini kappa, isso aqui está me dando. Quando eu contrair esse epsilon com esse epsilon, isso aqui vai me dar d alfa, certo? Sobrar, vai dar um fator 6 aí, não importa, né? Vai dar um fator 6, mas vai dar basicamente esse d alfa aqui. Vamos ver se a gente chega a alguma coisa com isso, ou eu inverto. Então eu podia fazer o seguinte: expressar essa equação aqui da seguinte maneira, né? Quer dizer, se eu inverter epsilon em função do W, né? Quer dizer, eu botei g em função do W, né? Tá certo. Isso. Poderia fazer o seguinte, talvez aqui, dmi, vou dar o epsilon mi kappa lambda, vou botar assim, mi kappa lambda, isso está no lugar do g. Então isso aqui vai ser o meu dmi, o meu g tio lambda, né? Certo. Vamos ver, isso aqui é o dual. Ou seja, eu já estou colocando direto assim. Isso aqui já me deu toda a informação que eu podia, que é que isso aqui é o gradiente de um escalar. Então já sei que isso aqui é o lambda de um fio. Tá certo? Então é a primeira informação que eu tenho. Agora, o que mais que eu poderia obter sobre esse φ? Eu só sei que tem um escalar na jogada. Então todo o problema não é um problema de rank 3, é um problema de um escalar. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui agora. Vamos ver agora o seguinte: se esse cara aqui, esse W, né, ele é equivalente a um gradiente, tá? Então,
ter informação máxima sobre esse gradiente. O que mais que eu... Se eu pensar agora o seguinte, esse meu G é uma 3 forma, né? Tá. Seria uma 3 forma, eu poderia escrever ele, né, como o dual. Talvez a gente pudesse fazer o seguinte. G, outra informação, G limitar. Isso aqui é uma 3 forma, né? Tá certo. Ela tem derivada 0, me deu essa equação. Então, isso aqui já é um dado que eu obtive. Agora, se eu pudesse escrever esse objeto aqui, se isso aqui é um rotacional, quiser uma 3 formas, isso aqui eu poderia pensar, isso aqui é um dmi capa, né? Mais dmi. Então eu tenho, já entendi o que a gente pode fazer aqui. Vamos usar, por exemplo, eu teria uma espécie de identidade de Bianchi para esse cara aqui. Se esse cara aqui, ó, só vou pensar assim, se esse cara aqui é uma 3 formas, eu posso escrever ele assim, dmi capa, mais dmi capa mi, mais d capa dmi. Estou escrevendo esse cara como sendo rotacional de uma 2 formas. Então, essa é uma outra informação. Essa informação não está aqui, não. Essa informação que está aqui apenas está me dizendo que esse W, quer dizer, que esse G aqui, ele é equivalente a um escalar. É isso que está me dizendo. Agora, essa relação aqui satisfaz uma identidade de Bianchi, que seria, tiro dual disso aqui, seria dmi Wmi igual a 0. Se a gente agora substitui esse tiro dual desse cara, o procedimento é assim. Vamos tirar o dual desse cara. Então, o dual desse cara, Gmi, vai ser 1 sobre 3 fatorial, mi capa dmi d capa lá. Então, esse aqui é o dual. Na verdade, Gmi capa lá. Esse aqui é o dual desse cara. Devido a essa relação aqui, eu posso escrever essa relação assim, dmi g de mi igual a 0. É isso que eu estou dizendo. Isso aqui me permite, quer dizer, isso aqui é o dual daquele cara. Agora, isso aqui sai daqui. Isso aqui não tem nada a ver com aquela equação. Estou dizendo que uma 3 forma é escrita como rotacional de uma 2 forma. Essa informação aqui está me dizendo isso aqui. O dual disso aqui, se eu tirar o dual dessa equação, é o delambda, é o dmi. Então isso aqui está me dizendo o seguinte, ó, dmi, essa informação que sai daqui, com essa informação que sai daqui, está me dizendo que dmi φ igual a 0. Ou seja, está lambertiano de φ igual a 0. Então essa equação é uma equação que tem um significado mais forte, porque ela, além de me dizer que esse cara aqui é equivalente a um escalar, quer dizer, essa equação, na verdade, está descrevendo um objeto escalar. Esse escalar, além de tudo, eu tenho uma informação dinâmica sobre ele. Ele tem massa zero. A relação de dispersão dele é ômega2 igual a k2. Ômega igual a k. Então, além de dizer, todo esse problema, aí sim, eu usei o lema de Poincaré aqui e usei aqui, dizendo que esse objeto aqui, por ter aquela divergência nula, ele pode ser escrito como sendo gradiente ou rotacional de uma 2 formas. Aí sim, esse cara aqui me relaciona o dual dele, essa equação vem daqui, é uma identidade de Bianchi para esse cara, é uma identidade, e aí aquela informação me diz que o G é o gradiente do lambda. E aí essa informação, junto com aquela informação, me dá o D'Alembertiano que igual a 0. Aí sim, eu diria que eu sei. Então você está dizendo o seguinte, um problema que aparentemente está descrevendo uma condição em cima de um tensor de rank 3, na verdade, tudo que está aqui dentro nada mais é do que lá igual. Toda a informação está aqui. É uma maneira, assim, complicada de você apresentar. Eu podemos ver essa está ligada às formas. Está ligada às formas. E no fundo está ligado ao cálculo tensorial, está ligado à divergente rotacional, que são casos particulares na três dimensões. Então, essa coisa de fazer mais uma derivada de equação de movimento. Não te dá o lema de Poincaré, te dá apenas a álgebra das derivadas exteriores. É isso que no fundo está acontecendo, certo? Estudar para cá, lá fora, tem os prognósticos, a isso. Sabe, eu tenho essa, eu acho que tem 7, 20 para as 8. Não é isso? Cara, eu passei direito. Eu pensei, desculpa, gente, eu pensei que eu fosse acabar 15 para as 7, né? Perdão.
Cara, que viagem, perdão aí, não está tudo certo. Então a aula acabou aqui agora, né? Coitado, o Léo estava me esperando, eu marquei com ele 7 horas. O que eu acho interessante também, o que eu entendo da filosofia de Keynes, é que ela permite você ter a carga conservada. Isso. A conservação de carga é dada de inteligência. Isso. Então não é mais efeito mágico. Isso. Isso é de Keynes, né? Muitos caras encheram de tomada, acho que você está ali. Muito obrigado.